Boa noite, amigos! Terça-feira, 18 horas, mais um episódio do The Dealers para você. Sempre contando aquele pedacinho da história da distribuição automotiva brasileira. Mais uma vez, e eu agradeço sempre, eu tenho uma mulher para ser entrevistada aqui hoje. Porque é raro isso, então eu convido todos vocês, mulheres, que estão no segmento automotivo, são concessionárias, são diretoras de concessionária. Vamos gravar um The Dealers aqui, tá? E você que está assistindo, por favor, compartilhe este vídeo, mande para os seus amigos, dê o seu joinha, não perca nenhum episódio que vai à terça-feira, 18 horas, toda semana, nesse canal. Muito obrigado. E hoje, eu estou aqui com uma pessoa que tem mais de 30 anos no segmento automotivo, ela deve ter começado com 7, 8 anos de idade, no máximo, atuando como diretora comercial de concessionária desde 2009. Ela é graduada em gestão comercial, MBA em gestão empresarial, MBA em e-commerce e ela tem um trabalho forte de EGS, que ela vai contar o que é EGS. EGS, para mim, estou sem gasolina, então não entendo direito o que seja, mas vamos falar sobre isso também. Na gestão de concessionária. E ela é idealizadora da primeira concessionária 100% feminina do Brasil, né? Na Renault. E reconhecida com vários prêmios de ESG em 2021, 2022, prêmio AB de diversidade 2023. Meu, é muita coisa. Eu vou pedir para ela contar, porque tem muita história aqui para a gente comentar hoje, bater um papo, vai ser muito bom. Milene Sipas, muito obrigado por estar aqui. Muito feliz de você ter vindo. Nesse dia chuvoso e frio. Tá chovendo e tá frio, gente. Mas ela tá aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Caporal. É muito legal essa oportunidade de estar aqui no The Dealers e representando as mulheres no setor automotivo. Bem como você lembrou, é muito importante a gente reforçar a presença e mostrar que tem espaço para as mulheres crescerem, desenvolverem e fazerem excelentes trabalhos. Eu sou adepta, eu gosto, só vivo isso, realmente são 30 anos, é o meu DNA, só trabalhei com concessionária, amo o que faço, como dizem, né, quando a gente ama o que faz não é trabalho. E eu estou realmente há muito tempo trabalhando firme, e eu gosto de sempre trazer para todos os trabalhos que eu executo a questão da diversidade e inclusão e o meu viés ESG, né, que representa de fato... Conta pra gente o que é ESG de cara. ESG nada mais é do que você trabalhar as questões ambientais, social e de governança dentro de um negócio, né? Todos nós deveríamos já estar atuando há muito tempo. Eu atuo em ter atividades dentro da concessionária ligada ao ESG desde 2018, muito fortemente, porque trabalhamos com automóvel, então, consequentemente, a gente caminha para aumentar ainda mais a produção de CO2, ou seja, respirar, né, nós estarmos vivos, já estamos produzindo, mas a gente vende carro. Então, o que eu posso fazer para balancear esse impacto? A gente pode trabalhar a parte de política reversa dos resíduos contaminados que tem na concessionária, então eu estou falando do óleo usado, estou falando dos pneus, bateria, sucata, papelão, todos os resíduos que são produzidos numa concessionária, que é o quê? Você ter a responsabilidade social ambiental correta do destino disso. Você não pode simplesmente jogar fora. Você pode remunerar a sua concessionária. Então, o ESG tem uma função, em primeiro lugar, ecológica. Sim. Né, de cuidar do meio ambiente. Exato. Tá, e que mais? A parte social, que é estar atuando na comunidade ao redor das concessionárias onde eu atuo. Então, a gente está ativo, eu mesmo faço essa parte, então eu atuo na comunidade, dando palestras de empoderamento, apoiando, tem uma campanha que eu gosto muito de falar, que é sobre o combate à pobreza menstrual, onde a gente arrecada recursos mesmos para poder dar dignidade para essas mulheres. Então, teve um ano que nós trabalhamos em prover máquinas de costura para fazer a construção, né, e o treinamento dessas mulheres de criarem os absorventes ecológicos. Ou seja, eles são laváveis, né? Não é reciclado, eles são laváveis, se produz ele uma vez e reutiliza, porque isso é muito sério, né? Tem mulheres que não vão, tem meninas que não vão para a escola, mulheres que não podem ir ao trabalho porque não tem um absorvente. Então, tem esse trabalho. Então, tudo aquilo que a gente pode atuar na comunidade, arrecadar alimentos, arrecadar brinquedos, nessa época de frio, cobertores, então, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, que a gente pode utilizar os nossos funcionários, os nossos stakeholders, os nossos clientes, movendo todos para o mesmo movimento, em poder ajudar. Às vezes, o pouquinho que a gente está
fazendo, para quem está do outro lado recebendo, é muito. Então, isso, às vezes, sabe, mas que uma concessionária tem a ver com isso? Tem a ver com tudo. Porque o nosso negócio são com pessoas. Então, são pessoas vendendo para pessoas que vão interagir com pessoas. Então, se nós pudermos, ao redor, gerar esse bem-estar, você acaba trazendo toda essa atmosfera para dentro da concessionária. Isso é muito legal. Você sabe que na Mega Dealer a gente tem um programa que já tem mais de 20 anos, que a gente faz junto com a comunidade do Campo Limpo ali, onde tem umas 130 comunidades, vai. É uma região muito pobre. E a gente faz um programa de treinamento para formar pessoas para o mercado automotivo. Há 20 anos a gente fica formando pessoas, então a gente vai lá uma vez, 2 vezes por semana, treina todo mundo, explica o que é carro, o que não é, o que pode fazer, como é que vende, como é que atende telefone, como é que não sei o quê. E aí a gente acaba ensinando português, acaba ensinando tudo, né? Sim, fazer conta, etc, para tentar trazer essas pessoas para o mercado de trabalho e para o segmento automotivo, que é onde a gente conhece alguma coisa que a gente pode ensinar. Porque a gente, muitas vezes as pessoas, a gente fala, entregou o peixe. Não, vamos ensinar a pescar para que sempre tenha peixe. Esse projeto chama Projeto Arrastão. Ó lá, nem sabia. Arrastão no sentido de passar o arrastão da rede. Da rede, né? Exatamente. Eles o símbolo é um peixinho. Ó lá, tá vendo? Você vê que realmente é o que tem. E ligado a isso, a gente não pode esquecer a questão da governança, né? Que muitas empresas hoje... Talvez por cultura, sempre fizemos assim, não há necessidade de ficar falando. Então, eu sempre procuro ter uma gestão humanizada e com muita transparência. Quando eu falo isso, eu estou falando internamente. Então, tivemos uma conquista, todos têm que saber. Estamos com uma dificuldade, todos têm que saber. Nós queremos sair deste ponto 1, queremos ir para o ponto 2, 3, este é o caminho. Então, essa questão de estar sempre comunicando, tanto para os clientes como para os nossos colaboradores, o que nós estamos fazendo, qual é o nosso real propósito. Então, mas me conta aí, onde tudo começou? Olha, a questão da SG começou... Não, mas não é SG, não, a Milene. Então vamos lá. Olha a Milene, porque você não nasceu no mercado automotivo, não? Demorou alguns aninhos para entrar. Não, pior é que assim... Conta. Terminei o colégio, estava na faculdade, meu pai faleceu bem nessa fase, e aí minha mãe, não, você vai terminar a faculdade, depois você trabalha. E eu falei, não, mãe, eu vou trabalhar. Isso eu estava com 17 anos. Aí comecei a trabalhar, e aí onde eu estava, poxa vida, tinha uma amiga minha, eu já comecei com vendas, né? Já estava no segmento de vendas, e aí ela falou assim, meu marido trabalha numa concessionária, na época Chevrolet, eles estão procurando um entregador de veículo. Aí eu falei, poxa vida, mas eu sou vendedora aqui, como é que eu vou virar entregadora? Ela, mas é o segmento de automóvel, você já pensou nisso? E é perto da sua casa, né? Aí eu falei, então eu vou. E aí eu entrei, na verdade, no primeiro emprego mesmo, entregando veículos. Olha então, eu só. comecei como entregadora de veículos há muito tempo atrás. Aí você teve que aprender sobre o produto. Todo o treinamento. Naquela época, era um dos paradigmas que eu quebrei, porque não tinha entregadora mulher, os entregadores eram homens. Eu era a primeira entregadora mulher. E aí eu falei, na época, quando eu fiz a minha entrevista, eu falei, olha, eu não tenho experiência, né? Tenho 17 anos, 18, eu já tinha completado, acredito, não me lembro bem. E aí, eu falei assim, mas você tem o meu comprometimento. Eu não entro para perder. Tudo que eu entro para fazer o meu melhor e para ganhar. Porque eu não quero ficar aqui. Eu vou passar por esse segmento, eu quero vender. Porque eu sou vendedora, né? A gente fala, eu estou diretora de um grupo, né? Mas a gente no viés mesmo, como você acredita, nós somos vendedores. Essa é o nosso essencial, né? Nossa essência DNA. Então, eu comecei a entregar no carro. Em pouco tempo, eu aprendi tudo sobre todos os produtos, porque a gente é obrigada de tudo, toda a parte técnica de tudo. E aí eu falei, me dá uma oportunidade. Aí eu comecei, deixa eu vender. Aí eu comecei nessa daí, depois de 3 meses mais ou menos, eu tive a oportunidade de começar a vender. Mas ele ainda não me deu a vaga de vendedora, eu era vendedora júnior. Eu fazia tudo que todo mundo fazia, mas eu era júnior. Né? Conforme foi passando e os volumes de vendas foram aumentando, eu fui conquistando. Né? Então tudo sempre foi muito provado. Que legal. Então, e aí, por muito tempo, fui vendendo, e aí mudei de marca, mas a grande parte, assim, até 2008, eu sempre estive atuando, 2007, atuando como vendedora. Então, sempre foi concessionária. Que legal, que legal. A gente estava falando aqui um negócio sobre veículo elétrico, veículo híbrido, essas coisas assim, antes de entrar aqui, e aí... Agora me deu um insight assim, você não acha que na entrega hoje desses veículos novos que estão no mercado, que a pessoa não está tão acostumada, que nem um veículo elétrico ou um veículo híbrido, falta uma entrega melhor? Para ensinar a pessoa realmente como ela deve usar, e às vezes a gente não tem pessoas preparadas para isso. É um desafio. A entrega técnica hoje, ainda mais sendo essa a minha origem, eu vejo que em média dura uns 40 minutos, né? E você fala, nossa, mas em 40 minutos não dá? Não dá.
Eu penso que o veículo hoje, ele tem tantos benefícios, é como nós falarmos no nosso telefone. Isso. Nós não usamos em 10%, eu falo por mim, né? Eu não usei 10% da capacidade que ele pode me oferecer e ele é de última geração. A gente pode comparar a mesma coisa para o automóvel. Em sã consciência, você tá lá eufórico, feliz para retirar o seu carro. Você não quer ouvir muita coisa, né? Você tá tão eufórico que a pessoa tá ali falando, demonstrando, na hora faz todo sentido. Você saiu, parou no posto para abastecer, você já não lembra de mais nada. Então, eu penso que talvez seja uma oportunidade para se criar algo que seja... sabe quando você pode ter um Sabe o que aconteceu passo a passo? comigo? Eu morei nos Estados Unidos um bom tempo e comprei um carro numa concessionária. Era uma concessionária high-end e tal, mas tudo bem. Comprei um carro e no dia seguinte fizeram a entrega do carro. Recebi o carro, eu retirei na concessionária. Aqui nos Estados Unidos você tem um spot delivery, né? Você compra o carro, ele emplaca na hora. Inclusive aquelas placas são as placas de alguns carros meus. Ele emplaca na hora e a placa é sua. Ele coloca lá e você leva o carro na hora. Tá? Olha que interessante. Eu tive que agendar 1 ou 2 dias depois para alguém ir na minha casa ensinar como usar o carro. Nossa. Que muita coisa eu não sabia mesmo. Óbvio, ninguém sabe, né? Falei assim, mas eu tinha passado daquele momento da minha ansiedade, da euforia de levar o carro embora, chegar em casa com o carro, mostrar para todo mundo, sabe aquela coisa toda, né? E já tinha acontecido alguns problemas, né? Porque eu falei assim, mas esse botão, o que eu faço com ele agora? Né? Aí tinha um aplicativo que regulava o carro na época. Eu tinha um aplicativo que você fazia tudo no aplicativo. Tá, eu baixei o aplicativo agora, mas não sei usar. Não consegui nem conectar. Falei, tem algo errado, né? O errado era o botãozinho que apertava. E tinha me conectado na concessionária, tinha mostrado rapidamente como é que era. Mas eu não estava prestando atenção, que nem você falou. Minha ansiedade era ir embora. Aí, no dia seguinte, foi uma pessoa lá e ficou comigo 2 horas. Claro. Como que em 30, 40 minutos, porque o cliente chega na concessionária hoje, ele veio para retirar o veículo, ele quer chegar e sair. Quando você fala 40 minutos, ele fala 40 minutos? Mas é o tempo, quando não leva 1 hora. E dependendo, quando vem o casal, mais os filhos, passa desse horário. E aí que não aprende nada mesmo. Porque realmente fica tantas pessoas perguntando tantas coisas que a pessoa que vai utilizar o mesmo motorista, acho que ela consegue decorar esse liga, essa aqui eu ponho a marcha, esse aqui liga o limpador, essa é a seta. E assim, e o que ele lembra do carro dele que ele já usava antes, né? Exato, assim, e o automóvel, ele tem tantos benefícios. E hoje, o híbrido, o elétrico, ele tem mais ainda, que só a gente estava conversando, né? As questões das especificidades que a gente vai utilizar do dia a dia. Porque assim, hoje em dia, com mais opções de powertrain, vamos dizer assim, elétrico, híbrido e combustão, a gente tem que comprar um carro que sirva, que nem roupa. Né? Se você vai usar uma roupa para ginástica, outra para na academia, outra para ir trabalhar e outra para ficar no final de semana. Tá, então você precisa entender, né, qual é a aplicação ideal para aquele momento e aquele carro que você está comprando. E hoje, assim, eu vejo, e a gente vê até na Autovaliar, eu estava falando para você, tem muito veículo elétrico sendo vendido com baixíssima quilometragem. Aí fica imaginando assim, o que será que aconteceu? O carro não tem problema, o carro não tem nada. A conclusão que eu chego, assim, foi mal vendido. Foi mal vendido, não deu match com a necessidade daquele cliente. E não explicaram direito como usar, talvez, ou não. Então, é muito importante, né, neste momento que a gente está vivendo, inclusive, com tanto lançamento, onde o infotainment é mais importante até, às vezes, que o motor e câmbio do carro, a pessoa ter uma aula, né? E às vezes tem que demorar 2 dias, não importa. Gastar um tempo enorme para aprender a mexer com tudo no carro. Eu penso assim, hoje as concessionárias, elas estão tão modernizadas, com instalações tão maravilhosas. Então, eu penso que quando um cliente vai fisicamente à concessionária, que muitos só vão realmente para tirar o veículo quando vão. Mas aqueles que têm a oportunidade de ir à concessionária devem viver a experiência, realizar o test drive em mais de uma versão, em mais de um modelo, para de fato entender qual é a usabilidade, qual é o carro que vai atender. Quando a gente vai ao médico e você tem alguma coisa que você começa a fazer uma entrevista, e é uma entrevista bem, bem prolongada no sentido do quê? Para que ele possa captar ali todas as suas necessidades daquele momento, todos os seus sentimentos e todos os sintomas que você tem. É a mesma coisa para o automóvel. Então, mas vamos pegar agora. A gente tem um conflito que eu vejo aí, né? Aí você tem o médico que você falou, seria o vendedor, o gerente da concessionária, ele tem que estar bem preparado. Desafio máximo esse. Mas não só estar bem preparado, mas ter tempo, entre aspas, disponível
para perder aquele tempo, perder, entre aspas, outra vez, investir aquele tempo no cliente. Só que ele está preocupado com a próxima venda, né? Muitas vezes ele coloca lá um limite de tempo que é 10 minutos, 15 minutos, porque eu tenho outro cliente que está chegando agora, vai comprar, etc, é final de mês, e aí acaba não investindo nisso, não acaba fazendo. É a mesma coisa aquele médico que tem, muito mais paciente. Que não tem nem cadeira para atender, tem de pé mesmo. Tem de pé mesmo e pronto. Né? Então, mas esses são os profissionais que a gente está buscando. Porque, na verdade, a gente tem que ter programação, e eu gosto muito de programação. Então, se de fato o vendedor conseguir fazer uma agenda e o cliente também tem essa agenda, olha, eu vou reservar esse horário para lhe atender e eu vou te dar o atendimento. E nesse momento eu não vou levar nem meu telefone. Isso. A mesa de atendimento não tem nem telefone, porque eu não posso ser interrompido. Aquele é o momento que eu decidi investir contigo e nós vamos falar sobre o que você precisa. Me conta da sua vida para eu entender como eu posso te oferecer o melhor produto que vai te dar o melhor atendimento. Não, perfeito. E se você fizer isso, você também inibe ele de ficar atendendo o celular dele, né? Exatamente. Você fala assim, eu vou colocar meu celular de lado, vou desligar ele aqui, eu não quero que ninguém interrompa a gente nesse momento. O tempo é muito importante para nós. Exato. Eu não quero desperdiçar o meu, nem principalmente o seu. Né? Então nós vamos fazer aqui uma imersão na tua necessidade, o que você precisa. Então, mas de verdade, na prática, é difícil acontecer. Difícil. Porque as pessoas, o vendedor, ele já vai atender o cliente com a necessidade que precisa vender. Então, essa ansiedade, esse conflito dele como profissional e a necessidade de vender, porque essa é a profissão dele, é algo que tem que ser trabalhado. Então, ser vendedor não é fácil. Não. Então, a gente tem que prover, nós como concessionários, temos que prover treinamentos que deem para ele o conhecimento. Então, quando ele for falar, ele vai falar com propriedade e vai transmitir confiança para esse consumidor, para esse cliente que está lá. Consequentemente, 70% da venda é empatia. Eu confio quando eu entendo que aquilo que está sendo dito faz sentido, realmente é um conhecimento real, não está fantasiando, está falando coisas que fazem sentido, está falando do produto, porque eu, enquanto consumidor, quando eu vou comprar alguma coisa, você pode ter certeza que eu já pesquisei muito. E é a mesma coisa com o consumidor de automóvel. E aí, o vendedor que falou 2, 3 coisas que não fazem sentido, já perdeu ali, não vai acontecer aquele atendimento. Então, nós temos um desafio de ter treinamentos constantes, as marcas fazem isso muito bem, e os concessionários, eu, pelo menos, uma dos meus pilares que eu levo de propósito é capacitação, né? Eu sempre falo que a capacitação é o segredo do sucesso de qualquer um, porque o conhecimento adquirido nunca vai ser perdido, e se você de fato souber aplicá-lo ali corretamente, você vai ter sucesso. Vai ter um retorno sobre isso. Você pode observar que os vendedores alfa, que são aqueles que têm os maiores números, são os que menos têm tempo ocioso, porque eles estão sempre otimizando o tempo deles, têm todos os treinamentos em dia, ou seja, o índice de competência técnica deles são altíssimos, e quando eles vão para treinamento presencial, que a montadora, que eles são convocados, são os que tiram as melhores notas. Por quê? Porque eles otimizam o tempo dele para adquirir o conhecimento, para poder fazer um negócio que é vender mais. Então, mas você falou bastante de treinamento e capacitação, né? Mas assim, além da montadora, que dá outro suporte, vamos falar do hard skill, que é a instrução técnica sobre o produto, explica como vender o produto, e tudo como mostrar, um comparativo com os concorrentes, não importa. Tudo aquilo que você já cansou de ver e tudo mais. Tem a parte de soft skill também, né? Sim. Toda a parte comportamental que não tá no currículo, né? Isso não tá, né? Não parece, né? E só no dia a vezes, dia. Exato. E precisava trabalhar isso também, você não acha? Sim, é fundamental. Então, nós temos nós temos programas de treinamento, estamos sempre desenvolvendo, mas as próprias montadoras também desenvolvem isso. Mas eu penso que ali é feeling do dia a dia também. Então, quando a gente trabalha e dentro da empresa você tem avaliação de desempenho, né? Você faz acompanhamento de performance e aí você vai desenvolvendo. O próprio gestor ele tem que ser desenvolvido para desenvolver os seus liderados. Então, todo concessionário ele precisa ter essa parte de treinamento e tem inúmeras opções que a gente pode estar colocando. Ou interno ou externamente. Exatamente, né? ou interno ou externo. Mas assim, se eu quero ser um profissional diferenciado, eu sempre tive isso comigo. Eu não preciso esperar que a empresa onde eu trabalho me provenha alguma coisa. Com tanto advento na internet, com tanta opção gratuita do YouTube, enfim, whatever, vários, eu vou buscar isso. Podcast, nós aqui estamos passando. Porque o soft skill, ele é nada mais do que a atitude. Exato. Né? Então, a pessoa que tem a atitude e ela tem a gana, a vontade de ser um diferencial, ter um diferencial, ela vai buscar. Então, o que eu preciso saber?
Linguagem corporal. O que eu preciso saber? Eu preciso saber identificar qual é o estilo desse meu cliente. Esse cliente é sinestésico? Esse cliente é visual? Esse cliente é de áudio? Por quê? Porque daí eu vou abordar aquilo que ele realmente está buscando. Adianta eu falar com um cliente matemático? Olha como esse veículo tem aerodinâmico, o CX dele é 0,3. Ele não... Para ele quer saber o custo-benefício daquela operação para ele. Se esse carro vai ser mais econômico, se esse carro vai ter uma depreciação lá na frente, qual é o custo do seguro, é isso. Então, hoje, o profissional que detém esse conhecimento, e isso é o quê? Você tem que ter o hard skill, que é o conhecimento acadêmico, mas o soft skill é o que? É o visual. Então, mas olha só, ele tem que entender mais de carro ou de pessoas? Pessoas. Primeiro de tudo, pessoas, porque são pessoas fazendo negócios com pessoas. Isso. Entender do automóvel é a obrigação básica para ele se predispor aí para esse negócio. Sabe quando você fala aquela tríade, né? Qual que é a tríade? Primeiro de tudo, é pessoas, conhecimento e a atitude. Então, não adianta, qual que você prefere, pessoas ou resultado? Qual é o seu foco? Eu sempre vou falar pessoas, porque são pessoas que entregam resultados. Se você tem no seu time pessoas que entendem o propósito, apoiam o propósito e acreditam nisso, você vai conseguir fornecer conhecimento, elas de fato vão se concentrar em aprender esse conhecimento para pôr na prática. Consequentemente, elas vão entregar. Então, tudo a gente volta para pessoas, né? Eu brinco que eu gosto de trabalhar muito com entusiasmo, né? Eu falo muito disso, né? Nós temos que ser entusiasmados, né? E o que é ser entusiasmado? É nós estarmos cheios de Deus, esse é o significado da palavra. Então, a gente tem que estar realmente predisposto a fazer aquilo e desenvolver nas pessoas o mesmo entusiasmo. Porque se eu faço aquilo e eu sou um exemplo, as pessoas vão, puxa vida, dá certo. Então, eu vou me espelhar naquele exemplo e vou praticar. De novo, pessoas gerindo pessoas, sempre com o mesmo propósito. Bom, isso é importante perfeito, demais. Maravilhoso. Falando de pessoas, como é que foi essa experiência com a concessionária só feminina? Eu acho que tiveram 2 concessionárias no Brasil. Tiveram. Em 96 teve uma pioneira. Com a Isa Correia. É isso na mesmo. Citroën, na Citroën na Etoile, em 96. Tanto que na Fenabrave do ano passado, eu tive a oportunidade de ter um painel, né? Na Fenabrave falei sobre isso. E eu tive o prazer de conhecê-la, porque eu não a conhecia. Não conhecia a Isa? Não conhecia a Isa. E ela foi... me ouvi nesse painel e veio ao palco e nós conversamos. E ela me contou e assim... Imagina, em 1996 ela fez isso, depois ela me contou que não deu certo, não foi pra frente. Eu falei assim, previsível, né? Naquela época, previsível. Mais difícil ainda, né? Mais difícil ainda. Mas mesmo hoje é complicado. Não, pra mim foi número, assim. Quando eu comecei esse projeto, foi primeiro por quê? Porque no grupo que eu estava dirigindo, eu já estava... Isso foi em 2021, eu comecei a desenhar o projeto da concessionária feminina. Final da pandemia. Final da pandemia. Aí, em janeiro, eu comecei a contratar, consegui ter o apoio da montadora e do titular da concessionária, porque eu já tinha muitas mulheres, né, trabalhando comigo. Mas então, todo mundo imagina concessionária só de mulher, tá? Você imagina vendedora, imagina, gerente, recepcionista, essas coisas assim, mas começa a área de consultor técnico, mecânico, chefe de oficina, gerente de peças e tudo mais. Como é que faz? Não, tem que treinar. Então, exatamente esse era o desafio. Eu comecei pelo comercial, claro, natural, né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a acompanhar o comercial e eu comecei a observar que as melhores taxas de conversão de leads digital eram delas, a melhor rentabilidade de unidade vendida eram delas, o menor turnover estava ali. Então, eu comecei a ver que a eficiência estava ligada àquele modelo de negócio. E aí, um dos donos comentou comigo, você já imaginou em fazer? Eu falei assim, posso? Eu sempre imaginei, eu posso? Claro, desenhe, me apresenta qual é o investimento que você precisa, qual o ROI e vamos negociar. E aí, de novo, número, né? A gente tem que pôr na planilha, porque estamos falando de um negócio, né? Tem um propósito de inclusão e diversidade, mas não adianta sermos, assim, ingênuos e dizer que, eu quero, vou fazer. Não, é um negócio, sim, né? E existe uma marca. Então, isso vai para a sociedade. O que a sociedade vai falar disso? Beleza, comecei a desenhar, e aí eu falei, ok, então preciso montar tudo isso, né? Mecânica, biomecânica, líder de oficina, boqueteiro, né? Peças, consultoria técnica, toda essa parte. Esse modelo de negócio eu desenvolvi numa concessionária Pocket, que era uma concessionária de 548 metros quadrados, onde ela tem um conceito
o veículo entra e sai, o veículo não fica. Mas era uma concessionária full, ela tinha... Completa, tinha ela é tudo, completa. tá. Só que ela era uma concessionária, e eu brinco, que era o melhor metro quadrado. Mais bem aproveitado, né? O melhor, assim, sem sombra de dúvidas. Por quê? Eu pegava cliente passante e agendado, ok? Grandes serviços de garantias complexas eu direcionava para a matriz, porque ali eu queria o quê? Rotatividade. Claro. Ali eu queria fazer Quantos negócios. boxes tinham, você lembra? Lá, sim, eram dois elevadores e uma mesa alinhadora. Então, eu poderia ter 2 trabalhos ao mesmo tempo. Então, eu tinha um time pocket, eu tinha 2 mecânicas completas. Então, elas faziam essa parte e a gente tinha o revezamento. E muitas vezes eu acabava trazendo... Aí vinha um mecânico de fora sem problema, porque é um grupo, não é uma... Porque a gente não pode cercear. Que eu ouvi muito isso. Mas isso não é inclusão, você está excluindo. Eu falei, não. É um grupo... As outras 3 concessionárias que eu tenho só tem homem, tudo bem. Quer dizer que um ponto com mulher eu estou discriminando? Não. Quando a gente se encontra é um grupo, então estamos todos juntos. Mas tem essa parte do treinamento. E por incrível que pareça, o maior do desafio de montar foi, claro, não tinham profissionais prontas. Então fizemos parcerias, contratei as meninas, ficaram treinando, foram 6 meses de treinamento, porque não é só treinar. É treinar, capacitar, terem diploma, serem aprovadas. Elas foram para fazer junto no Senai, pela montadora, depois receberam o diploma. Então, assim, é sério. E mesmo depois delas estarem com o diploma, é igual quando nós tiramos carteira de habilitação. Não vai dirigir sozinha. Elas tinham um padrinho que ficavam com elas. Então, por esses 6 meses, quando elas estavam já aprovadas, eles ficavam junto com Você elas. está falando sempre na parte de oficina. Oficina, porque era parte do maior desafio, né? Então, teve todo esse treinamento. E no início dessa jornada, os maiores preconceitos que eu tive começou internamente, porque a concessionária ela já existia. Então, já tinha um quadro de funcionário completo. Aí como você foi? Você foi trocando ou transferindo? Não, eu fui fazendo o quê? Eu mostrei para eles que outras unidades estavam carentes de mecânicos. Então, você vai para aquela, você vai ser promovido para aquela outra. Então, quando eles entenderam que ninguém ia sair e que se saísse, sairia por produtividade, como, enfim, qualquer... Então, a concessionária já existia. A concessionária já existia e era uma concessionária tradicional. E aí, o meu propósito de criar a concessionária era de chocar. Era de mostrar que é possível a mulher estar onde ela quiser, desde que capacitada para isso. E a maioria dos clientes? Então, aí, primeiro foi os internos. Aí, além disso, do medo do emprego, não vai dar certo. Funcionário. Isso é loucura da Milene. Imagina, é porque ela tem essa coisa de SG. As pessoas tinham isso na cabeça, essa coisa de SG. Só que, gente, se nós não trabalharmos isso hoje, e amanhã? E os filhos dos nossos filhos? Enfim, aí voltando para a concessionária, e aí eu tive que fazer muita conversa, muita reunião, disparar e-mails internos, explicando o porquê, mostrando que a gente tem esse potencial, que a gente poderia prover, e a gente estaria empregando mulheres que têm esse desejo, que não estavam tendo oportunidade e que tinham talento. Começamos a operar. Como eu disse, a concessionária já existia. Então, os clientes já estavam habituados a chegar lá e encontrar o consultor técnico, os mecânicos. Quando chegou o voo solo, que eram só as meninas, mas cadê o... Fulano. Cadê? Eu falei, não, tá na matriz. Não, eu vou lá. Eu falei, mas vamos experimentar aqui. Então, a gente teve isso, tivemos que estar preparados. Mas principalmente por homens, ou mulheres também. Começou por mulher. A mulher não quis... É ela que vai mexer no meu carro? Não, eu vou... Onde é que tá o mecânico? Porque só ele mexe no meu carro. Porque as pessoas têm um carinho. E até tem uma ligação, um relacionamento com aquele profissional também, muitas vezes. Mas aí, de novo, eu volto para os números. Como é que a gente conseguiu evidenciar a eficiência? Na montadora que nós estávamos, existe uma taxa que chama taxa de retrabalho, taxa de retorno. Ou seja, eu faço a revisão desse veículo e eu tolero até... 4%, perdão. Eu tolero até 4% o retorno. Essa era de tudo que você vê, até 4% eu tolero que você retorne para reavaliar o que foi acontecer, o que acontece e tal. Aquela unidade, ela tinha uma taxa, na época, talvez eu me fuja um pouco no número, se não me engano era 3, 2,8, era uma taxa muito boa já. Antes de mudar. Antes de mudar. Quando mudou para as meninas, essa taxa passou a ser 0,3. Ou seja... O índice de tecnicidade delas era tão alto, porque era tão exigido a perfeição, que elas quase chegavam ao nível de perfeição. E aí, continuamos explorando os números.
qual era o nosso melhor lucro por atendimento, o nosso ticket médio maior era lá. Os clientes começaram a se sentir melhor lá. Em muitos momentos, eu nunca me esqueço que eu ia muito nessa concessionária, eu via as clientes esperando na recepção no showroom. E é difícil você ver isso acontecer, porque normalmente o cliente deixa o carro e vai embora. E mulher, então, mais ainda. E elas falam, não, eu gosto de vir aqui porque aqui eu me sinto à vontade, eu fico com as meninas. E tudo era as meninas. Então, era gostoso isso. Então... E a maior parte dos clientes eram mulher ou homem depois? Tinha de tudo. Não tinha essa... Mas eu sentia que as mulheres ficavam mais à vontade, se sentiam que tinham uma transparência maior. E os homens, eles ficavam, como era uma concessionária, como eu falei, com esse conceito 1 minuto, com conceito rápido, o cliente, ele ficava junto, ele podia ver. Então, tinha um espaço que o cliente podia navegar, andar, né, trafegar, e era de vidro também. Então, eles viam as meninas executando o trabalho, subindo na rampa alinhadora. Eu lembro que cada vez que subia naquela rampa, dava um susto, porque ela ficava... aqui era vidro, então ela subia assim e parava o carro na cara do vidro, né? Olha só. Então não dava aquele receio, sacando o pneu, ligando o computador no carro, porque é tudo computadorizado, 3D e tal. Então, isso encanta. Então, quando que fim levou? Não, o concessionário tá lá, é que eu mudei de grupo. Tá, mas ela continua só com mulheres. Continua só com mulheres. Não sei hoje exatamente, mas, como eu falei, inaugurou em maio de 2023. Então, em maio desse ano, completou 1 ano com o título, porque a Renault, né, agora já falei, né, tu não sabe, a Renault foi até a concessionária, foi nomeada, a concessionária chama, né, Woman at R-Point, tá lá. Qual o nome da concessionária? Woman at R-Point, ou seja, Mulheres R-Point. Porque na montadora tem a Woman at Renault, então é um movimento que evidencia essa possibilidade. Que legal, que bacana. E assim... Mesmo que esse grupo foi vendido recentemente. Sim, foi vendido. E continua igual. Continua lá. Eu não sei quais são os projetos que eles têm. Como eu falei, é um ponto muito bom. É um ponto que tem... Tudo ali é muito bom. Vende bem, tanto vendas como peças, como automóvel. Então, é muito bom. Então, provavelmente, eles devam, né, trabalhar esse viés, porque faz parte. Dá trabalho. Não é fácil. Eu vou falar para vocês que é preconceito sempre, vai ser sempre. Você tem que comprovar cada vez mais a sua competência técnica. Eu vivo isso como diretora de concessionária, como de grupo. Eu tenho que evidenciar com números. E eu acho ótimo, porque isso só me força a ser melhor a cada dia. Que legal. Eu tenho que buscar conhecimento e as meninas fazem o mesmo. E hoje, no grupo HBW, né, à frente da Brasilwagen, da SPJAP, da BYD HBW, e um dos motivos que me encantou a vir para o grupo foi a quantidade de mulheres que tem no grupo e em cargos de liderança. Para quem não sabe, a Brasilwagen esse ano completa 70 anos. Nós teremos aí um grande evento aí mais para o final do ano. Que legal, que bacana. E devido à lei de igualdade salarial, que no nosso país, né, foi oficializada no início do ano, a gente tem que publicar que temos esse nível de salarial equiparado entre homens e mulheres, ou seja, que não há discriminação. E me encantou isso, porque a Brasilwagen, além de ter isso muito bem definido, não há discriminação, muito pelo contrário, os salários das mulheres é 103%, tá? É público esse relatório, a gente tem que divulgar, tá? Tá pagando mais para as mulheres que para os homens? Que carga de liderança, olha mas só. Não é que pagam mais, porque performam melhor. E todo o pós-venda, pelo que, que a gente tem, são gerentes mulheres. Então, tem muita e gente você pretende fazer uma concessionária só de mulheres para esse grupo? Olha, eu acho que é algo ainda, como eu falei, estou muito novinha, né? A parte de pós-vendas, ela tá em outra, com um partner meu. Então, assim, é algo que a gente... Mas ele sempre diz para mim, mulheres na gerência, no pós-venda, realmente é muito melhor. São muito mais detalhistas. E eu sei porque eu tinha isso, né? Então, eu acho que é um projeto que pode vir a ser desenvolvido, talvez de um modelo menos restritivo. Eu gosto mais hoje, esse modelo que nós temos, de você poder ter um mix, né? Porque você prover a diversidade e inclusão, ela é legal por isso. Quando você põe essa diversidade, de fato, com competência técnica, todos ganhamos. Mas uma concessionária só de mulheres é uma jogada de marketing legal. Foi, né? Muito legal. É bem interessante. Mas tem que tomar cuidado, porque na época, eu ouvi, né, green woman, né? Mas não era isso, não era fake, era de verdade, era genuíno, era real. Que legal. E foi muita transpiração para fazer isso. Então, teve uma época, que eu me lembro muito bem, que as concessionárias começaram a abrir de domingo. E as mulheres tinham que trabalhar sábado e domingo, vendendo carro. Sim. Na parte de vendas de veículos. Só que se o marido não era do ramo, e ele ficava em casa com as crianças, isso acontecia, ele não entendia direito, falava assim, não, tem que sair, arruma teu emprego. Esse trabalhar sábado e domingo, todo domingo, é assim...
Não faz nenhum sentido, eu não quero ficar aqui em casa com as crianças, etc. E as mulheres começaram a sair do showroom. Começou a faltar mulher. Se mudou isso, como é que tá hoje? Hoje em São Paulo, onde a gente atua, não abre aos domingos. Mas a jornada é 6x1. Ou seja, você trabalha sempre de segunda a sábado. Sim. Então, aos sábados, você também não vai estar lá. Mas eu penso que tudo aquilo que a gente optou em fazer, eu sempre falo isso, falo dentro da empresa também. Ninguém me obrigou a estar aqui. Eu vim porque eu quis. Porque me faz bem e está de acordo com o meu propósito. Então, se a pessoa escolher uma profissão e ela sabe que ela vai trabalhar de segunda a sábado, então, se você optou em entrar, não pode ser um fardo. Faz parte daquilo que você escolheu para sua vida. O tempo é a coisa mais preciosa que você tem. Nós falamos isso logo no começo. Sim. Se você decidiu investir o seu tempo, que ele não vai voltar, ele não vai te perdoar, e você tá lá, ranzinza, que nem eu brinco, arrastando corrente, muda. Muda, porque você não vai dar o seu melhor, você não vai prover o melhor para quem você está atendendo e ainda vai atrapalhar a empresa, os seus colegas, enfim, vai ser ruim para todo mundo. Então, hoje a gente vai de segunda a sábado, o time que está lá, ele está ciente disso. E você tem mais mulheres que homens? Não, depende. Tem lojas que tem mais mulheres, tem lojas que tem mais homens, tem mix. No corpo gerencial, sim, por enquanto eu tenho ainda mais homens do que mulheres, mas a gente também tá sempre analisando isso. Você sabe, assim, no grupo geral, como é que está dividido, quanto homem, quanto mulher? Olha, hoje a gente tem quase uma proporção de, se eu não me engano, como eu falei, estou nova no grupo, são muito mais concessionárias, né? Antes eu estava num grupo, eu administrava um negócio total, eu tinha 4, agora eu tenho 10, daqui a pouco 11, mas eu arrisco dizer que a gente está beirando aí quase 45, 60, como grupo, não 45 como mais. 45 de mulheres e 60 de homens. Exatamente. Mas o legal é que no nível de liderança... Se você levar em conta que a maioria dos mecânicos são homens... Exatamente. Então você tem no front-end muito mais mulher. Mas assim, a gente tem muito no administrativo, então a área administrativa tem muitas mulheres, como eu falei, a área de... Marketing, RH... tem muito, então assim, mas tem mais a melhorar. A gente pode ainda buscar além disso. Não estou segura desse número, mas se eu não me engano está nessa proporção. Por quê? Porque a gente divide por bandeira. Então, dependendo da bandeira, tem mais homens e menos mulheres, e o inverso também acontece. Mas eu penso hoje, o que a gente tem que ver é o profissional. Então, mas eu tenho vou falar desse assunto, porque eu tenho essa dificuldade aqui na Autoavaliar, por exemplo, em algumas empresas que eu tenho. É assim, para você achar mulheres capacitadas, especificamente para aquela função, etc., a gente sofre muito. E é mais fácil sempre se achar mulher no back-end, assim, marketing, RH, aí sempre a gente vai ter mais mulheres. Sim. É interessante isso. Sim. Mas quando chega na linha de frente, e eu, por exemplo, a gente tem uma gerente nossa, que acho que não sei se já tem, Gisele. É Gisele. Ótimo, a Gisele era do RH. A gente tirou ela do RH para colocar ela na área comercial. Falei assim, você tem potencial para a área comercial, é onde você consegue crescer mais, porque sim, a gente sabe, né? Lógico. Então você tem mais espaço para crescer e tudo mais. Então é assim, é muito interessante, mas é difícil, não é fácil, sabia? Tudo bem que a gente já sabe que a mulher tem uma série de funções extra profissionais, né? Que tem que cuidar da casa, cuidar do marido, de filhos, não sei o quê, etc. Mas assim, é uma dificuldade. Você não acha isso? Você não tem essa dificuldade para contratar? Sim, eu lembro na época, quando eu estava montando a concessionária feminina, não tinha. E o que eu vejo muito, falando do setor automotivo, a mulher, ela não tem desejabilidade de entrar no segmento por conta dos desafios que ela vai ter que enfrentar. Vendedora de carro, existia-se aquele preconceito. Vendedora de carro. Ok, primeira coisa. Então a gente teve que vencer isso. Sim, vendedora de carro é com muito orgulho. E eu falo, e eu lembro, na época, em uma situação, muito tempo atrás, onde, numa reunião de família, cada um falando da sua profissão, né? E eu lembro que eu tive que, nessa época, eu tinha interrompido meus estudos, exatamente porque eu falei, vou me dedicar. Naquela época eu trabalhava de domingo. E eu já tinha meu primeiro filho. E aí, lá, conversando e tal. Aí, eu sou advogado, eu sou não sei o quê. O que você é? Eu falei, eu sou vendedora de carro. Você é vendedora de carro? Sabe, assim, eu olhei... Por que você não estudou? Bem assim. Aí eu olhei aquilo, e aí eu fiquei pensando, né? Não falei nada, porque eu falo que nessa hora o silêncio é magnânimo, né? E depois, conversando com meu marido, né, ele falou, por que você não respondeu? Eu falei, porque esse tipo de comentário, se uma pessoa claramente se vê que é ignorante, eu vou descer o nível dela, então eu fico em silêncio. E aí eu analisei, né,
a vida que essa pessoa tinha, o padrão que essa pessoa levava. O teu era melhor que o dela. Mas muito! Você ganhava mais dinheiro que ela. Daí eu olhei assim, eu falei assim, coitada. Porque é isso que a gente tem que falar para uma pessoa que não entende isso. A profissão, seja ela qual for, o que vai fazer de você ter ou não sucesso é a intensidade que você atua. Então, eu gosto de puxar as mulheres para o setor e falo, vamos estudar. Vai fazer um treinamento. Ai, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Você tem telefone? Você tem internet? Meu, Hoje pronto. em dia está muito mais fácil. Então está muito mais fácil. Mas você não acha precisa. que, por exemplo, as entidades, a Anfávia, a FenaBrave, deveriam investir mais e falar assim, ó, você mulher, venha para o segmento automotivo de alguma forma, Sim. a gente oferece isso para você. E tem uma coisa... que hoje em dia tudo que a gente fala vira preconceito, mas mais diferenciada para as mulheres, assim, para trazer mais mulheres. O que eu vou te falar assim, é o meu slogan, né? O meu propósito de vida é impulsionando, sempre, né? Impulsionando mulheres para crescerem no segmento automotivo. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu preciso prover oportunidades iguais. Que a mulher, ela não quer igualdade, a gente quer equidade. O que é? Tem uma grande diferença. Às vezes as pessoas confundem igualdade com equidade. Igualdade é nós dois estamos aqui sentados nessa mesa, nós estamos com o mesmo microfone e com os mesmos aparelhos, nós estamos em igualdade, ok? Aí, vamos lá. A gente vai fazer alguma atividade aqui onde precisa exercer uma força muito maior. Consequentemente, força física, eu tô na física. Eu vou ter uma desvantagem. Porque o meu biotipo não é igual ao de um homem. Não adianta que nós não vamos entrar em conflito. Então, eu quero o quê? Eu quero equidade. Eu quero poder ter oportunidades iguais. E aonde a gente vai desenvolver as nossas habilidades. E vão ter habilidades que as mulheres vão ter uma capacidade de, ou melhor, um desempenho diferenciado pelo seguinte fato. A mulher, ela é multifocal, é dela, ela tem essa característica, não é à toa que ela é mãe. Então, assim, é a nossa capacidade de prover vida que o homem não consegue. A gente gera um filho, o homem não consegue. E tudo bem, mas para gerar o filho precisa dos dois. Então, eu digo o seguinte, se cada vez mais as empresas entenderem que gerar oportunidade não é ter que ter algo, discriminatório ou só para as mulheres. Não, existe esse treinamento vai capacitar profissionais e quem tiver a melhor habilidade vai conseguir desenvolver mais e melhor. Então, as organizações podem sim desenvolver como eu desenvolvi. Para que eu tivesse mecânica, eu tive que desenvolver uma linha de treinamento que não existia. Eu tive que ter um nível de paciência que não se teria para um profissional pronto. Eu tive que convencer o titular assim, você vai gastar, e nunca me esqueço disso, você vai gastar por 6 meses, eu vou ter que bancar o salário dessas meninas por 6 meses e elas não vão produzir 1 hora. Só vão treinar. Só vão treinar. Aí ele olhou para mim e falou assim, tudo bem, desde que você recomponha em outra ponta esse dinheiro, você pode fazer. E aí eu falei, ok, porque eu tinha um propósito. E eu chamei o pessoal e falei, é o seguinte, vai custar tanto, nós temos que vender mais do que nós vendíamos antes para custear esse treinamento, subsidiar isso, porque lá na frente a gente vai dar o dobro. E foi o que nós fizemos. Então, propósito. E você falou muito bem, eu falei com o titular, né? Que inclusive eu sei quem era, e ele é homem. Hoje, começa por aí, né? A gente tem poucas mulheres donas de concessionária. E é uma empresa familiar, né? Então, quando ele tem filha, vamos supor que o fundador é um homem, ele empreendeu, montou um negócio e tal. Aí ele tem filha mulher. Se o genro não vem para o negócio ou coisa assim, a filha mulher não dá essa continuidade, ela parte para outro ramo. Né? Nós temos as exceções, temos pessoas que amam o mercado, etc. Mas não é uma regra. A regra é justamente essa que eu falei. Tem filho ou mulher, ela fica fora do negócio. Né? Por que você acha que acontece isso? Eu acho que é uma questão de direcionamento da própria família, porque a gente conhece uma pessoa em comum, que é de um grande grupo em São Paulo, e é filha, e está à frente dos negócios, e é um sucesso. Admiro, sou fã dela. E assim, Você falou da Grazi. Ela mesma. Ela ficou de vir aqui, não veio até agora, já marcou e desmarcou algumas vezes, tá? Por favor. Então assim, sou fã dela e admiro, porque... Quando eu vou para as reuniões, né, e tanto no outro grupo, esse grupo estou chegando agora, estou começando a vivenciar essas 3 novas bandeiras que eu estou administrando, mas só tinha eu de mulher.
E eu sempre brincava, né? Eu não sou filha, não sou herdeira, eu realmente estou aqui porque amo o que faço e trabalho para entregar os melhores resultados. Então, é o que eu busco. E não tem, eu não vejo. Então, eu penso que deve ser, da minha opinião, eu penso que deve ser, orientação da própria família. Porque no grupo que eu estava, tinha uma mulher como filha, mas quem foi o sucessor foi o filho. Ele que entrou, não ela, né? Nunca perguntei para o Ernesto, porque eu vou perguntar para ele. Mas na época veio o Ricardo. E assim, é tão gostoso trabalhar com automóvel. Eu gosto, né? Você está sempre vivendo, encantando sonhos. É muita inovação, é muita tecnologia, está sempre trocando. Claro que tem os momentos difíceis, mas qualquer profissão tem. Né? Tem os desafios? Tem. O mercado você tem que vender, tem que se reinventar. Mas eu penso que talvez as mulheres não enxerguem esse segmento por uma questão cultural. Também acho. Porque eu vou falar para você, tô da BYD, e eu fico muito feliz de ver que tem muita mulher. Você vê que quem está à frente dos negócios, a Estela, é uma mulher. A pessoa que eu vejo assim, que estou conhecendo, estou engatinhando na marca ainda, mas eu vejo a parte financeira, é uma mulher. Aí você começa a ver quem está ligada na parte de emplacamento. É uma mulher. Olha então só. você já começa a ver que... Então você está dizendo o seguinte, né? Nas outras montadoras tradicionais, muitos cargos, etc., a maioria deles são ocupados por homens. São por homens. Se você pensar nas outras marcas que você Sim, tradicionais. trabalhou e tal. É tudo homem. Então aí eu vejo essa parte vindo com essa velocidade, com essa visão multifocal, com esse... A mulher, eu penso que ela é mais desprendida. O homem, às vezes, ele tem uma opinião, ele fica nela, ele fica. A mulher não, ela fica. Vamos mais para a direita. Aí ela começa a diversificar, ela começa a persistir e não insistir. E isso é uma característica da mulher. Por quê? Porque ela quer chegar no objetivo final. Então, se ela tiver que abrir mão de algumas coisas, retroceder um pouco, ela tem essa facilidade. O homem não tem. Você acha que isso é diferente mesmo entre homem e mulher? Não pode ter mulher com essas características? Não, pode tudo, né? Não, pode tudo. Mas eu penso sempre no que a gente evidencia com mais facilidade. O que a gente vê mais, né? Então, mas então o negócio de carro só dá certo porque tem mais homens? Não. Você que entrevista as mulheres que você contrata? Depende da área, sim. Na formação da concessionária feminina, eu participei de 100% de todo o processo. Então, e o que você buscava? Primeiro de tudo, atitude. Né? Eu me lembro que a primeira candidata para mecânica que eu entrevistei, vocês vão achar engraçado, mas a primeira coisa que eu observei nela foram as unhas. Eu olhei para a mão dela, ela tinha unhas assim, muito parecidas com as minhas, bem feitas, compridas, pintadas. Como é que ela vai trabalhar? Foi a primeira coisa que eu perguntei. Encher de graxa aqui? Aí eu olhei para ela. Trabalhar de luva. Eu olhei para ela e falei assim, mas você gosta mesmo? Sim, eu tenho uma mecânica já trabalhei, estava vendendo peça, assim, mas você atuava mesmo? Não, atuar não, mas como você tem um propósito de me capacitar, eu tô falando para você que eu quero isso. Falei, tá, você vai abrir mão da sua unha? E aí? Ela olhou, vou. Quando ela começou a trabalhar, chegou com as unhas todas cortadinhas. Olha Porque só. não tem como. Não tinha, Não tem como. Mas isso é atitude. Então assim, mas você vai perguntar sobre isso? Eu falei, não. Dentre tudo que eu perguntei para ela, lembra que você falou soft skills? Isso é soft skill. Ela, de fato, mostrar para mim que o desejo é real e não é uma moda ou um movimento. Porque ela também teve que bater preconceitos com a família. Porque ela ia falar, o que você faz? Eu sou mecânica. Né? E eu me lembro que depois de um tempo, ela falou assim para mim, hoje, eu nunca pensei que eu fosse ganhar esse salário. Que ela estava ganhando mais que o dobro do que ela ganhava antes. Olha sendo só. Mecânica, né? Então, esse é um negócio legal para o setor automotivo, porque ele paga muito mais, muito melhor do que, por exemplo, você vai trabalhar num outro ramo de, sei lá, vender sapato, eletrodoméstico, não importa o que seja. Vender carro dá mais dinheiro, né? Se você trabalhar bem, for bem um bom profissional, você vai ganhar mais dinheiro que em outro setor. Exato. Mesmo assim, você vai num shopping, por exemplo, que não tem loja de carros, porque o shopping não tem. Você vai encontrar mais mulheres trabalhando, atendendo, do que homens, né? E das concessionárias mais homens que mulheres. Então, assim, a gente precisava dar um jeito de virar esse jogo e mostrar, quem ganha mais? Vai trabalhar no setor automotivo. Eu penso que hoje nós temos a possibilidade, com tantos canais de comunicação como esses, onde a gente pode expor. O setor automotivo, ele tem muita oportunidade. Muita. E ele tem oportunidade para aquelas pessoas que têm a mente aberta e que estão dispostos a transpirar
Quando eu digo isso, quer dizer o quê? Transpirar o quê? Investir o seu tempo em se capacitar. Porque a marca vai te dar treinamento, o concessionário vai te dar treinamento, mas o que vai fazer você ter um diferencial é o tempo que você vai transpirar em buscar mais competências para você. E eu falo isso porque hoje eu tô concluindo meu MBA, o terceiro MBA, de ESG. Pô, mas você já faz ESG desde 2018, tem que estudar ainda? Tem que estudar porque para que eu possa implementar coisas novas, falar com propriedade, eu tenho que ter o conhecimento. Alguém pediu para fazer isso? Não, eu fiz porque eu quis. Mas você tem tempo? É difícil, viu? Porque é puxado o dia a dia, é de segunda a sábado, eu estudo à noite e tudo bem, porque isso está me trazendo mais capacidade para desenvolver mais pessoas. Então, hoje, os concessionários precisam colocar isso. E tem muito concessionário hoje que já tem, né? Eu deixei no grupo que eu estava, eu criei, né? Que na época era o R-Point Academy, que foi o quê? Eram cursos online que qualquer vendedor poderia fazer, gratuito, para que ele se abastecesse de mais conhecimento na jornada dele. Então, quanto mais concessionários fizerem isso, melhor. Aí me perguntaram, mas alguém aderiu? Eu falei, muito pouco. Infelizmente. Porque as pessoas, elas... dá trabalho. Eu falei, mas ter sucesso dá trabalho, gente. Não é fácil. O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Sabe? O sucesso dá trabalho. Você tem que saber que eu vou chegar em casa e eu vou ter que ficar até 11 horas da noite estudando lá, ouvindo a aula e praticando e ok. Gente, é muito fácil chegar em casa e sentar no sofá, né? Disciplina, né? O que é disciplina? Disciplina é fazer todo dia aquilo que eu não quero para conseguir o que eu quero. Exato. Fazer o que eu não gosto. Você tem um corpo fitness? Você tem que ir na academia. Por mais que você odeie, né? Com ódio, com raiva, você vai. Mas por quê? Porque eu quero ter saúde. Exato. Eu quero ter um corpo atlético. A gente está vivendo agora esse momento das Olimpíadas. Imagina as pessoas que abdicam de 4 anos só focado nisso. Né? Em alguns dias de competição e olhe lá. Exato. E algumas provas de alguns segundos. Exato, exatamente. Então, assim, mas e essa jornada para essa pessoa, quando ela chega lá, mesmo que ela não consiga uma medalha, mas que ela conseguiu representar o país dela, isso tem preço? Não tem. Vou pegar o gancho do ESG. A gente falou muito de homem e mulher, mas eu vou falar para você assim, e as outras letrinhas? Que existem hoje vários tipos, não sei se é tipos de gênero, eu não sou conhecedor do assunto, tá? Mas eu sei que existe lá L, B, G, T, Sim. etc. Tem as outras letrinhas. Isso no mundo automotivo, principalmente concessionária, é um tabu. Sim. E como é que você trata isso no ESG? Isso é muito embrionário, é bastante... Nesse grupo que eu estou ainda, vou ser sincera, eu ainda estou começando, são 5 meses. Não, mas pega a tua história. Eu vou pegar da história, vamos falar da história. Então, assim, em determinado momento, quando eu estava construindo, eu queria montar uma apresentação, né, para a gente ter... Até porque a própria montadora também me estimulava muito a fazer esse trabalho e divulgar. E em determinado momento eu perguntei para o meu RH, eu falei, olha, eu preciso fazer eu quero fazer um guia completo de todo o nosso quadro. E eu quero todas as letrinhas. E a resposta que me foi dada foi, Milene, então, a gente não consegue ter todos. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque as pessoas têm que manifestar que elas se declaram. Nem se declaram assim. Que elas se declaram A, B, C, enfim, né? Aí eu falei, sério? Falei, sério. Tá bom, e como é que a gente pode fazer, então, para estimular? E aí ela falou assim, olha, continuar comunicando, continuar estimulando e continuar falando, mas nós não podemos perguntar. Então, é algo que... Fica aqui até uma pergunta, porque de fato, tudo aquilo que a gente quer para que nós possamos divulgar, quantificar, tem que partir da pessoa que quer. E a sociedade hoje, ela tem esses... Eu não gosto muito de comentar porque é muito polêmico, mas são conceitos e preconceitos que cada um de nós tem. Então, eu mesmo, querendo ou não querendo, eu levo em mim um viés inconsciente que é... Puxa vida, vai ser difícil, só vai ter homem lá, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me portar? Isso já é um preconceito. Então, você imagina para quem está nas outras letras. Então. Quanto mais difícil que não é. Então, o que eu faço, que está ao meu alcance, é estimular o destaque dessas pessoas. Mas no ambiente machista que é uma concessionária, é um ambiente machista, né? Sim. Trabalhei minha vida inteira, pode ter evoluído, faz tempo que eu não trabalho em concessionária, mas com concessionária eu continuo trabalhando. E é um ambiente ainda machista. Como é que lida com uma situação dessa? Assim, a pessoa vai ter que provar muito mais a capacidade dela. Sim. Vai ter que se superar e mostrar que, né, independente da opção dela
de gênero, de sexo, não importa, ela tem condições de entregar igual ou mais do que estão lá. E eu não vejo isso acontecer assim, eu não vejo essa situação. Você já viu alguma vez assim isso acontecer em concessionária? É difícil. Não, é difícil, porque hoje todo mundo, eu penso que, pelo menos nos grupos que eu atuo, nós prezamos pelo ambiente de trabalho. Eu peguei o gancho das Olimpíadas, porque nas Olimpíadas tem muita discussão sobre isso, né? Exato. Né? E mulheres ganhando onde não deveriam ser mulheres, ou etc. Estão discutindo, tá polêmico esse negócio, né? Eu que tentei trazer, você falou do SG, a gente falou de homem e mulher, falei, vamos trazer para a concessionária. Não, mas né? é isso mesmo. Mas hoje, na concessionária, é difícil a gente pegar situações constrangedoras, assim, principalmente hoje que eu tô atuando mais no comercial, porque é mais normal vermos mulheres vendendo automóvel, é mais normal, tá? De qualquer maneira, mas sempre vai existir de qualquer um dos gêneros, qualquer um das letras, qualquer um, as pessoas, por quê? Porque nós vivemos numa sociedade preconceituosa, natural, porque é cultura. Exatamente. E a cultura você não muda do dia para a noite. Não, então, não é, mas aquela pessoa é preconceituosa. Não, gente, todos nós somos, não existe. Mas o setor nós criamos assim. de distribuição de veículos é um setor masculino, familiar e conservador. Exatamente. Então é quebrar todos os paradigmas. Na minha jornada, eu sempre falo isso, tenho um orgulho enorme da minha jornada, que eu sei o que eu passei. Quem me conhece sabe, né? E eu gosto demais de falar. Esses dias mesmo eu falei numa das concessionárias que eu fui dar um feedback para uma colaboradora e eu falei para ela assim, até brinquei com ela, eu comentei e falei assim, tá vendo aquela menina ali? É você amanhã. Né? Porque era uma pessoa que já tinha passado pelo posto dela e tinha crescido. Que legal. Né? Eu falei assim, tá vendo? E outra, eu só cobro de quem tem potencial de desenvolver. O dia que eu parar de te questionar, se preocupa. Enquanto eu estiver te cobrando, fique feliz. E aí eu falei, só pra te falar mais uma coisa. Do lado era a entrega de veículos, ó. Eu comecei aqui, tá? Eu comecei entregando o carro. Eu até brinquei com ela, ó. Hashtag fica a dica. Toda vez que eu te cobrar, fique feliz. E é sobre isso. Então, a gente tem que estar trabalhando, principalmente no setor automotivo, resultados. Então, as pessoas têm que entregar resultado. Se é A, B, C, D, não me importa. Eu não quero nem saber. E eu brinco que eu quero chegar num nível onde o currículo não traz mais um nome. Traz o quê? Os hard skills. E depois, se possível, um dia, começa a trazer alguns soft skills e aí na entrevista a gente pega. Porque muitos currículos são tirados da seleção, não chegam até a mim, porque já brecam antes, né? Mas comentou-se que queria um vendedor, ou uma vendedora. Não, é o profissional. Se o profissional, ele traz as características que eu preciso, deixa que eu decido. Então, quanto mais as lideranças que fazem a entrevista final começarem a prover essa oportunidade, como eu falei, gerar oportunidades iguais, cada vez mais estaremos estimulando que não tenhamos tantos preconceitos. A Volkswagen faz isso bastante, é muito legal, eles estão tendo um movimento agora, até fui convidada também para conversar com eles, falando que é a Semana da Diversidade, né? Que começa a semana agora do dia 12, é a Semana da Diversidade, que é exatamente para parar com isso. Nós temos que parar e entender que somos pessoas, somos seres humanos. Não importa qual é a minha opção, não me importa qual é... Não importa. Importa a competência técnica que eu tenho, a aptitude que eu vou colocar, quais são os resultados que eu posso entregar e quanto eu vou contribuir para o time que eu faço parte. Vou piorar a situação, vamos lá. Diga lá. Olha só, tanto quanto uma mulher hoje, um decote, não sei o quê, com uma saia mais curta, mas se você pegar alguém todo tatuado, cheio de piercing, não sei o quê, vamos supor que a pessoa está na linha de frente, lidando com o cliente, não cria uma barreira, ou um problema, ou um conflito ali. O que você acha sobre isso? O que você acha? Ótima pergunta essa. Ótima pergunta, porque acredito eu que quanto mais, né, as gerações, mais, né, então vamos falar da época da idade do meu dealer, assim, mais ou menos, penso que se eu contrato... quase a minha idade, então, vamos dizer assim. Imagina você chegar na concessionária e o gerente só tá com o rosto de fora. O resto, tudo tatuado, ele vai olhar pra mim e vai falar assim... Piercing no nariz, piercing na orelha, piercing... Mas, Milene, você contratou, né? Aí eu brinco assim que nós temos que aprender a enxergar além. Eu sei, mas o cliente, tô falando do cliente final. Mas o cliente, tudo, porque as coisas estão mudando, Caporal. Coisas estão mudando, só que tudo tem o seu modelo.
É óbvio que não dá para você pensar em ter uma pessoa, puxa, ela tem um monte de piercings. Ok, quando você estiver aqui dentro, vamos tirar, vamos deixar só esse aqui. Por quê? Porque o valor que o cliente percebe, né? O cliente, quando ele Mas entra ele não vai numa... conseguir tirar muitas vezes. Pode ser que sim, pode ser que não. Aí a gente vai ter que ajustar. Nem tatuagem, não dá pra tirar. A tatuagem não dá pra tirar. Mas vamos lá. Ele vai usar uma camisa Porque de assim, manga comprida. então, vou pegar no caso por exemplo, mais simples, que eu falei, a mulher com decote, saia muito curta, ou coisas, você consegue chegar para ela e falar Sim, assim, olha... orientação. Vamos ajustar, aliás, você né? tem um padrão lá para Tem, é isso que eu ia falar, tem um padrão. Então assim... Tem um manual de conduta, manual de... Sim, quando a pessoa é contratada, primeiro de tudo tem o uniforme, e o uniforme por si já cerceia essa coisa, mas mesmo assim, tem o uniforme, a pessoa pode abrir os botões, enfim. Isso. Então, o que eu sempre falo, tudo bem conversado, tudo bem conduzido, se chega ao resultado. Então, no momento da entrevista, você vai lá e passa a cartilha. Aí a pessoa começa a trabalhar, 2, 3 semanas, não lembra mais nada, né? Aí você já começa a ver que o comportamento, você vai ajustando, é igual filho. Você vai ter que falar todo dia, escova o dente, escova o dente, escova o dente, até uma certa idade, depois a pessoa vai, né? É a mesma coisa. Então, quando a gente vai falar dessa parte de conduta, vai muito da liderança, de estar acompanhando o time. Se o meu time não está caminhando da maneira como eu quero, a culpa é minha, porque eu sou líder e eu permiti. Então, a complacência é um erro muito grande. Às vezes a pessoa, mas a culpa é dele. Não, a culpa é tua. Porque é a tua equipe. E se você não conseguiu conduzir a sua equipe da maneira como tem que ser conduzido, o erro é teu. Você falhou. Porque eles vão seguir o líder. Você não é o líder? Sim. Então o líder tem que estar correto, tem que estar junto. E quando a gente vai falar de tatuagem, quando a gente vai falar de visual e tudo mais, a gente sempre tem que entender que existe local certo, pessoas certas naquele ambiente. Então pode ser sim que alguns... O público certo. Exatamente. Pode ser que em alguns momentos grite demais. Você vai numa Apple, te chocaria ver um visual bastante eclético? Não muito. Não, porque tá ligado à marca, nem né? numa loja de tatu, né? Exatamente. Então é mais ou menos isso. Então hoje... Voltando para o ambiente, você está vendendo um produto de alto valor agregado para um público específico. Normalmente, quem tem um poder de compra maior já tem uma certa idade. Né? Quem está começando no mercado não vai ter ou vai ser um presente do pai, ou sei lá. Lembra que eu comentei contigo que a gente tem que desenvolver nos profissionais a questão da linguagem visual do cliente? Então, quando você está no telefone, fica um pouco mais difícil. Mas quando o cliente entra na loja, consequentemente, você consegue entender. Então, quanto mais treinada ou melhor treinada for a sua equipe, maior vai ser a capacidade de você direcionar aquele cliente. Então, você tem uma recepção que é um cliente que não agendou com ninguém, é um cliente passante. Mas você viu o perfil, começou a analisar a linguagem corporal. Difícil vai ser ter essa profissional na recepção, mas digamos que você tenha, né? Aí você tá treinada, tal. Ela não vai pegar o vendedor da vez. Ele vai entender e vai ligar para o gestor e falar, olha, tem um cliente assim, para quem eu direciono? E aí você direciona para tentar encontrar. Esse é um sonho de consumo. Dificilmente a gente vai ter. Mas se você conseguir colocar o cliente certo com um profissional que encaixe com as mesmas características, então eu sou de números. Eu quero um consultor que fale de números. Eu não quero um consultor que fale de design. Né? Difícil isso. A gente está falando de gênero, de opção de piercing, tatuagem, mas lembrei de um outro assunto que você falou, uma pessoa de outra geração, outra idade. Eu atuava numa concessionária lá em Doral, nos Estados Unidos, em Miami, que tinha uma recepcionista. Essa recepcionista tinha 84 anos de idade e 3 empregos. Uau! Ela já trabalhava na concessionária há 11 anos. Caramba. 84 anos. Ela tinha a leitura de todo mundo. De todo mundo. Olha, então. Mas olha só, você contrataria uma pessoa para ser recepcionista da concessionária com mais de 70 anos de idade? Não falou de 80, hein? Mais de 70 anos de idade? Acredito que seja muito difícil. Não é difícil? Bem provável, bem pouco provável. Bem pouco provável. A não ser que ela estivesse já há 30 na empresa, sabe? Aí ela chegou nos 80. Chegasse lá. Mas então, mas essa estava 11, então ela foi contratada com 70 e poucos. Exatamente. Né? Mas é cultura. Quantas vezes, quem já teve a oportunidade de ir para Disney, quando você chega lá, você tem de todas as idades. Eu me lembro uma vez que eu fui num parque que tinha uma e feliz lá pulando, estava bem na abertura de um dos parques, não lembro qual que era. Mas aqui é difícil você encontrar. Mas você vê na Europa e nos Estados Unidos isso acontecer. E por que aqui no Brasil não pode acontecer também? Mas é cultura. Cultura não se muda assim. Cultura é difícil. É difícil você mudar a cultura organizacional na sua empresa, leva anos. Imagina você mudar a cultura de um país. Então, o que hoje nós já estamos
bem diferentes do que eram 20 anos atrás, né? Bem diferentes do que eram 30 anos atrás. Mas para chegar nesse nível de maturidade, de enxergar a pessoa, de enxergar o profissional antes de enxergar a imagem, acho que nós vamos estar aqui não para ver. Acho pouco provável. Isso demora demais, muito, 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 muito. Como eu falei, para mudar uma cultura organizacional leva anos. Para as pessoas entenderem o propósito. Para se definir um propósito já é difícil. Hoje você pergunta para um colaborador, você pode perguntar para um colaborador seu, qual que é o seu propósito? A pessoa não vai saber responder, não sei. Né? Alguns têm. Muito provavelmente os de mais sucesso vão te falar, o meu propósito é fazer isso daqui tanto tempo, daqui tanto tempo, daqui tanto tempo. Né? Como eu te falei, eu tenho um propósito, estimular mais mulheres no setor automotivo. E eu vou falar onde tiver que falar. Você me convidou, estou aqui. Aí eu também vou na FenaBrave, estou participando de mais um, eu vou estar lá. Por quê? Porque quanto mais eu puder comunicar e mostrar com o exemplo da minha vivência, da minha jornada, que é possível, eu vou estar comprovando para outras mulheres que vale a pena investir. Quantas e quantas vezes eu deixei de ir em aniversários, porque na época que eu era vendedora, era domingo, feriado direto. Deixei de ir em aniversários, Dia das Mães eu estava trabalhando e sorrindo. E não tinha problema em casa com isso? Sim, mas faz parte da vida. A gente tem que entender que o que é um casamento? É cumplicidade. O teu marido, não sei se você eu estou casada, vou fazer 28 anos, fiz 28 anos agora. Olha só, então, e ele trabalha no setor automotivo? Não, ele é normal. Ele é normal. Ele é normal. Pronto. Ele é normal. Mas aí tem um trabalho de convencimento de casa e tudo mais, para falar assim, olha, né? Mas lembra que eu te falei da admiração? Ele fez parte da minha jornada. Se eu estou onde eu estou hoje, é porque ele me deu todo o suporte. Porque quando meu segundo filho tinha 2 aninhos, quem ficou praticamente com ele nessa época, por 2 anos, foi ele, porque eu fui fazer pós-graduação e naquela época era presencial. Então, eu terminei a graduação em 2008 e já entrei na pós-graduação direto. Eu fiquei 4 anos, 5 anos direto estudando, direto à noite. E ele era pequititico, o Gabrielzinho era pequenininho, né? É até gostoso falar, né? Eu tenho 2 filhos, o Thiago, que vai completar 24 anos agora no dia 12, médico, formado, já está no 1º ano de residência. Ele se formou médico aos 23. Então, sim, eles entendem que trabalhar faz parte. Não quis trabalhar no setor automotivo. Não quis, ele quis ser normal. E o Gabriel, que tem 18, recém-feitos, também está estudando medicina. E não quer trabalhar no setor automotivo. Tudo quer ser normal. Aí ele brinca comigo, eles brincam assim, mas mãe, eu vejo a sua luta. E meu marido trabalha muito também, que ele também trabalha de sábado. Que setor ele trabalha? Ele trabalha, não é médico? Ele é comerciante. Não é médico. Outro ramo, não é médico. Na família ele não tem ninguém. Mas o que é legal? Eles entenderem que abrir mão, né? E o Thiago agora fazendo a residência médica, fazendo cirurgia geral, ele passa 36 horas, às vezes, né? 24, enfim. E aí ele entende e ele fala, é puxado. Falei, mas para ter sucesso é puxado. Então é isso, sabe? A gente entende que para chegar em algum lugar tem que ter uma parceria. Claro que eu tinha um suporte, meu suporte vinha dele. Mas o legal é você ter o suporte e ter a admiração. Né? Então eu admiro, eu respeito, eu incentivo. E ele faz o mesmo comigo. Porque para que eu tivesse essa mudança de sair de vendedora e virar gerente, foi muito rápido. Eu estava com 32 anos na cadeira de diretoria, porque foi muito rápido de verdade. A concessionária foi vendida, e quando ela foi vendida, ele falou assim, Milene, agora está na hora de você sentar na cadeira de gerente. Aí será? Tá bom, comecei. Em poucos meses, aí falaram assim, você já formou, né? Eu falei, não, então volta, retome e conclui. Porque para você crescer, você tem potencial de crescer. Eu falei, sério? Eu falei, então tá bom. Aí eu fui para meu marido e falei, preciso voltar a estudar. Ele, mas agora? Justo agora, né? E o menino pequenininho. Aí ele, tá bom. Eu falei, tamo junto. E aí eu fui. Que legal. Se eu não tivesse voltado a estudar, eu não teria competência técnica para estar onde eu estou hoje. Então as pessoas precisam entender que tem que ter esse investimento intelectual, tem que ter competência, tem que ter capacitação. Não adianta a gente imaginar que vou com medo mesmo e faço. Não, você pode ir com medo, mas vá com conhecimento. Então, é isso que eu faço. E aí, trabalhando todos esses anos, né? Pô, são muitos anos. Quando nós começamos, eu era praticamente uma menina, né? Eu casei com 18 para 19 anos, eu era uma menina. Então, toda a minha jornada ele acompanhou. E quando eu parei os estudos, foi também por incentivo dele. Porque ele falou assim, nossa, na época eu ia fazer direito. Ele falou assim, que eu tinha feito uma faculdade, tranquei,
E aí, entrei de novo. Aí, naquela época, não era assim, né? Dar o RG passar. Eu tinha que estudar mesmo para passar no vestibular. Aí ele falou, fez a conta lá, mas você vai ganhar tanto, precisa fazer isso, isso, isso. Aí eu falei, tá certo, vou trancar a matrícula. Entendeu? E depois eu retomei. Que legal. Então, assim, é isso que é essa cumplicidade. Mas esse é o sucesso, né? De qualquer relação que você tenha, é a cumplicidade. É estar junto nos momentos fáceis, nos momentos difíceis. E nos momentos de vitória, né? Então, quando a gente, formatura do nosso filho, a gente olhou um pro outro e falou, valeu a pena, hein? Porque a gente ficou quase 12 anos, assim, só estudando, trabalhando, só para poder chegar. Então, assim, às vezes as pessoas olham e falam, é sorte. Falei, realmente, eu tenho sorte, tá viva, essa é a minha sorte, o restante é transpiração. Muito bacana, hein? E Deus, né, lógico, nesse de tudo. Que legal. Ó, que história bacana, muito obrigado por estar aqui. Tô muito honrado você ter vindo aqui, gastado esse tempo com a gente aqui, conversado. E eu tenho certeza que todo mundo vai amar ouvir. Legal. E tem um presente para você, do The Dealers. Espera aí que eu vou pegar aqui. Um vinho para você aproveitar esse final para o seu marido. Que bom! Obrigada. Muito obrigada. Separa pra gente aqui no The Dealers sempre. E uma camiseta do The Dealers para você também. Nós vamos formalhar. Legal!